A essa altura do campeonato você provavelmente já se convenceu de que vai ter que ir para um gráfico integrado mesmo. O preço das placas de vídeo está muito alta, não vai caber no orçamento e você vai utilizar por enquanto um processador com gráficos integrados e se contentar com o desempenho que ele pode entregar para você sem precisar da placa de vídeo. Mas e quando você precisar da placa de vídeo? Será que você vai ter que se desfazer do seu setup, vai ter que vender o seu gráfico integrado, vai ter que vender a sua APU? Afinal, não dá para vender só o gráfico integrado, você vai ter que vender o seu processador com gráfico integrado só para poder empurrar depois uma placa de vídeo para não ficar preso no gargalo? Será que você vai precisar fazer isso? Ou será que ele vai ser capaz de trabalhar com uma placa de vídeo? Será que vai conseguir empurrar sem dar gargalo? É o que a gente vai tentar responder para você nesse vídeo, testando alguns processadores com gráfico integrado rodando com uma placa de vídeo para ver até onde vai o desempenho e se você vai precisar mesmo vender todo o seu setup ou trocar o seu setup só para adicionar uma placa de vídeo, ou se esses carinhas aqui conseguem entregar um bom desempenho mesmo com uma GPU dedicada. E na verdade, essa é uma dúvida bem recorrente. A gente já trouxe alguns testes aqui mostrando para vocês APUs Ryzen 2000 rodando com placas de vídeo dedicadas e nós encontramos mais ou menos o equilíbrio para qual placa de vídeo seria ideal. Mas nós temos novas APUs no mercado, nós temos as APUs 4000, temos as APUs 5000 chegando e a dúvida volta a aparecer. Principalmente porque hoje em dia nós temos placas de vídeo mais fortes que estão num preço... Deixa o preço pra lá, né? Mas que podem chegar num preço bem mais interessante do que as placas lá atrás. Então chega a hora de a gente responder, pelo menos para você do futuro, já que você do presente não vai comprar a placa de vídeo, mas no futuro, quando você realmente puder comprar uma placa de vídeo, nós vamos responder para você qual placa de vídeo seria ideal e qual placa de vídeo essas APUs vão conseguir segurar. Mas para isso a gente tem que fazer alguns testes. E para os testes eu escolhi aqui a nossa bancada com a B450 Aorus M, 32 GB de memória Kingston Gamer 3600 MHz, um NVMe A2000 de 1TB, um SSD A400 de 240 GB e uma fonte V850 Gold V2 da Cooler Master. E as APUs que eu escolhi para esse teste são um mix. Eu peguei o Ryzen 5 2400G, que é uma APU de primeira geração, o Ryzen 3 4350G, que traz a mesma configuração de CPU, 4 cores e 8 threads, o 2400G, mas traz uma arquitetura Zen mais nova, e o 4650G, que traz 6 cores e 12 threads na mesma arquitetura do 4350G. Aqui os gráficos integrados não fazem diferença, afinal nós vamos testar com uma placa de vídeo dedicada, e a placa de vídeo escolhida foi uma RTX 2060, o modelo que eu testei aqui é o Founders Edition, mas o desempenho que você vai encontrar com ela é praticamente próximo a todos os modelos básicos da RTX 2060, exceto aqueles com muito overclock. Para os testes com as APUs eu utilizei o Cooler Box, que é o Wraith Stealth para todos eles, e utilizei tudo em estoque, com exceção da memória RAM. Para a memória RAM eu coloquei 3600 MHz nas APUs mais novas, o Ryzen 4000, enquanto que para o Ryzen 5 2400G eu coloquei a 3200 MHz. E não, eu não estou tentando capar o 2400G, mas essa é a realidade que você vai encontrar aí. Uma APU mais antiga não vai conseguir estabilizar um clock de memória mais elevado. Então, claro, vai ter uma diferença por conta disso. E no 3400G, que é a APU que vem depois do 2400G, você já consegue isso. Então existe um ganho ali de CPU de performance que está ligado mais a essas melhorias que tiveram do 2400G para o 3400G. Mas vai ser uma boa perspectiva para quem está pensando em fazer um upgrade, tem um 2400G ou está comprando um 2400G, e para quem tem uma APU mais nova. Para os testes em games eu fiz um mix aqui de jogos mais novos, mais antigos, DirectX 11, DirectX 12 rodando em Full HD. E apenas para quesito de comparação
comparação eu coloquei o Ryzen 9 5900X. Ele vai estar aqui somente para a gente ver qual que é o máximo de desempenho possível tirar de uma RTX 2060. Começando por Assassin's Creed Odyssey, eu rodei aqui em Full HD, com tudo no muito alto, e aqui nós temos uma performance bem consistente das três APUs, mas a gente já consegue ver a diferença de performance. Também é possível ver a utilização de CPU, esse é um jogo que demanda bastante do CPU. Felizmente isso não influencia gravemente no frame time, que é a estabilidade do gameplay. Mesmo com uma utilização bem alta, a gente consegue uma boa média nas três APUs. O 4650G fez uma média de 80 e mínima de 51, seguido pelo 4350G com uma média de 70 e mínima de 39, e logo atrás o 2400G com uma média de 65 e mínima de 41. Se compararmos aqui com o 5900X dentro de um cenário ideal, o 4650G conseguiu manter uma média praticamente dentro, com empate técnico, mas teve ali uma queda nas mínimas. As demais APUs conseguiram entregar uma média acima dos 60, mas nós temos algumas quedas para casa dos 40. Em Call of Duty Modern Warfare, todos os CPUs foram capazes de empurrar 100% da RTX 2060, então o desempenho foi muito bom. Mas aqui a gente ainda tem alguma diferença. O 2400G ficou lá embaixo com 92 FPS de média e 72 de mínima, logo depois veio o 4650G com 96 de média e 77 de mínima, e depois o 4350G com 98 de média e 78 de mínima, empatando ali com o 5900X, o que significa apenas que todos os CPUs foram capazes de empurrar 2060 no Modern Warfare. É importante não confundir o Call of Duty Modern Warfare com o Warzone. O modo Warzone se comporta diferente e os CPUs vão trabalhar de maneira distinta, então ali uma quantidade um pouco maior de cores e threads acaba ajudando, assim como o IPC do 4350G. Aqui no CSGO é onde nós vemos a maior diferença em relação ao IPC e os avanços que nós tivemos nas APUs mais modernas. Aqui o 4650G sai na frente com 425 de média contra 405 do 4350G e 280 do 2400G. Esse é o caso onde comparar com o 5900X nem faz muito sentido, já que o CSGO tira realmente muita vantagem do CPU, é um jogo muito CPU bound. Mas aqui nós conseguimos ver um bom avanço até mesmo nas mínimas, onde apesar de ser apenas representativo, já que isso não é a mínima que você vai encontrar de fato nos games, somente no benchmark, aqui a gente ainda consegue ver uma boa diferença do 2400G para o 4350G, onde é possível ver aqui a diferença entre as arquiteturas Zen e os avanços que nós tivemos e qual o resultado que isso pode trazer nos games. Em GTA V, todo mundo foi capaz de entregar uma média acima dos 60 FPS, o que é uma boa notícia, mas o 2400G não consegue entregar uma mínima acima dos 60 FPS. Já o 4350G consegue entregar uma média de 109 e mínima de 74, enquanto o 4650G entrega uma média de 116 e mínima de 78, bem próximo do máximo que a RTX 2060 pode entregar. Então com o Ryzen 5 2400G também é possível empurrar uma 2060, mas você vai perder bastante ali nas mínimas, ainda mais se você for jogar o modo roleplay, os modos online. Em Red Dead Redemption 2, novamente nós vemos uma alta utilização do CPU, com os dois CPUs quad-core trabalhando no limite, na casa dos 100%. Mesmo assim, nós conseguimos uma boa média. O 2400G entregou uma média de 58 e mínima de 42, o 4350G uma média de 68 e mínima de 48, e o 4650G uma média de 76 e mínima de 53. É exatamente a mesma média que o 5900X consegue entregar, ou seja, o máximo que a GPU pode oferecer, mas as mínimas ficam abaixo, já que o 5900X consegue segurar uma mínima de 62. Em Shadow of the Tomb Raider, novamente uma alta utilização dos CPUs e a gente vê ali uma diferença no frame time também. O 2400G conseguiu entregar uma média de 84, mas as mínimas foram lá para casa dos 47. O 4350G fez uma média de 98 e mínima de 61, e o 4650G fez uma média de 103 e mínima de 81. Claro, existe um gargalo, já que o 5900X consegue empurrar uma média de 124 e mínima de 92, mas a gente está rodando no preset alto, então na realidade você ainda poderia rodar no Ultra em Full HD e conseguir uma boa média com o 4650G. Em The Division 2 nós vemos aqui uma boa utilização dos CPUs e todos eles fizeram praticamente a mesma média. O 2400G ficou um pouco atrás com uma média de 78, enquanto todos os outros fizeram 81. O que muda mesmo são as mínimas, com 55 para o 2400G, 60 para o 4350G, 63 para o 4650G e 66 para o 5900X. Então, partindo agora para um jogo mais novo, Watch Dogs Legion, e aqui a gente vê o 2400G já sofrendo para entregar os 60 FPS. Ele fez uma média de 56 e mínima de 39. O 4350G sai um pouco melhor com uma média de 64, mas as mínimas não são muito melhores, ficam ali na casa dos 41. O 4650G consegue
consegue entregar tudo que a placa de vídeo pode oferecer e acompanha ali com uma média de 84 e mínima de 65, o mesmo desempenho que a gente vê num 5900X. Então, como vocês viram, não precisa se apavorar, você não vai precisar trocar o seu kit todo só para fazer um upgrade de placa de vídeo. Ah, Robson, mas eu vi ali que tem alguns jogos que não empurra a RTX 2060, mas eu vou empurrar uma GPU mais fraca. O que até faz sentido se você não quiser rodar com uma média de FPS mais alta do que nós vimos aqui. Não importa qual GPU você vai escolher daqui para frente ou daqui para trás, o que vai determinar o máximo de FPS mesmo vai ser o que o CPU consegue entregar. Então, se você está aqui com um jogo onde você tem uma média de 80 FPS numa 2060, mas você quer rodar na mesma configuração com uma GTX 1650 Super, o que vai determinar é: a GPU consegue entregar mais FPS que isso? Não. O CPU consegue entregar mais FPS do que isso? Não. Então tá bem tranquilo. Por outro lado, se você pegar um jogo onde o 2400G consegue empurrar ali só 50 FPS e você pegar uma placa de vídeo ainda mais fraca, não vai fazer muita diferença. Ele vai continuar empurrando apenas essa quantidade de FPS. E se você encontrar um FPS ainda mais baixo, é por limitação da placa de vídeo. Mas o CPU mesmo está ali dentro dessa limitação. Como a gente viu ali, a 2060 parece que é um limite bem plausível para todas as APUs. Claro, não precisa ser especificamente a 2060, pode ser uma 5600 XT ou qualquer outra placa de vídeo que tenha o mesmo desempenho. Mas o que a gente encontra aqui é praticamente uma barreira de desempenho. Não dá para entregar muito mais performance do que isso, porém já é mais do que suficiente para você conseguir empurrar uma 2060. Em alguns casos as mínimas ficam um pouco piores, em alguns casos você não consegue chegar na mínima que um 5900X faria, mas é importante lembrar que você não está com o Ryzen 9 5900X aqui. A 2060 poderia entregar um pouco mais, mas é um pouco mais, e na grande maioria dos casos não vai ser uma penalização gigante de performance, não é algo realmente perceptível. A gente vê que, claro, os quad-cores estão chegando no seu limite. Tem alguns jogos onde você realmente já está muito próximo do limite, com 100% da utilização do CPU. E se você quiser fazer qualquer outras tarefas em segundo plano, é bem possível que isso dificulte um pouco essa atitude, já que o 100% de uso significa que tudo que está sendo usado da sua máquina, do seu processador, está ali no game. Se você precisar executar outra tarefa, não tem muito espaço. Não foi nenhuma surpresa ver que a 2060 já é um pouquinho demais para o 2400G. Realmente uma placa de vídeo ideal para o 2400G é no máximo ali na casa de uma GTX 1660, de uma 1650 Super, para ter um bom equilíbrio. Claro que você pode usar outras placas de vídeo, outras combinações, mas aí você já vai começar a ter um gargalo, ou seja, não tem muito sentido você gastar mais para não utilizar o potencial da sua placa de vídeo. E não estou dizendo aqui somente para quem vai rodar com altas taxas de FPS. Vocês viram que alguns jogos, até para entregar os 60 FPS na média, já fica difícil. E nas mínimas a gente vê mínimas na casa dos 40 FPS, principalmente em jogos mais novos. O 4350G consegue driblar um pouquinho isso, já que ele tem mais IPC, tem mais clock, é um CPU mais moderno, mas mesmo assim, em alguns casos, ele também fica com as médias ali na casa dos 40 FPS, o que não é o fim do mundo, não vai atrapalhar a sua experiência, principalmente para jogos single player, mas também já está bem próximo do limite. O 4650G mostra por que ele é mais caro. Tem muita gente que fica em dúvida de por que pegar um 4650G, um 4700G ou mesmo um 5600G, se na verdade o desempenho gráfico com o gráfico integrado é bem próximo. E a resposta é essa, para quando você for fazer um upgrade ou para quando você precisa de mais CPU em qualquer situação. Se você precisa só do desempenho que a GPU integrada pode oferecer, já está dada a resposta, eles têm um desempenho muito próximo. Mas para situações onde você vai precisar de um poder de fogo maior do CPU, como no caso de empurrar uma RTX 2060, o 4650G mostra por que ele tem mais cores, mais threads e também porque custa mais caro. A gente ainda pode fazer alguns testes para ver até onde o 4650G vai, ou mesmo o que acontece se a gente colocar uma GPU ainda mais forte. Mas para esses CPUs que já encontraram o seu limite, o que eu posso dizer para você é que não compensa investir muito mais. Ah, mas eu vou rodar em outras resoluções. Aí sim, até compensa você pegar uma outra placa de vídeo mais forte. Mas aí a gente entra naquela velha dúvida. Nossa, mas se pegar uma 3080 para rodar em 4K com 2400G vai ser bem tranquilo. Depende. Se você está tendo dificuldades para rodar em Full HD, em 4K você vai ter a mesma ou até mais dificuldade. Afinal, quando você roda em resoluções maiores, também joga uma carga maior no CPU. Não é só porque você está rodando em 4K e a carga está na GPU que o CPU não vai fazer nada. Ele também tem papel importante e isso pode atrapalhar bastante a experiência. Sim, é possível, tudo depende do seu nível de exigência, mas realmente investir numa APU barata para depois colocar uma placa de vídeo muito cara
tá fora de cogitação, não é uma situação realmente equilibrada. E se você ainda não entendeu qual GPU você vai combinar, qual que é a ideal para cada um deles, qualquer uma abaixo da RTX 2060 vai ser mais do que perfeita. Acima da 2060 você vai começar a encontrar gargalos, mas a performance basicamente vai ser limitado ao que o CPU pode entregar. Então não deve sair muito mais disso que vocês viram aqui, exceto no caso do 4650G, onde ele ainda tem um pouquinho de poder de fogo, apesar de parecer ali que ele não consegue empurrar mais FPS, já que ele não consegue chegar perto de um 5900X, existem outros fatores que acabam influenciando na performance que a gente pode descobrir testando com placas de vídeo mais fortes. Mas se você está com qualquer um desses ou com outras APUs e só quer saber qual a combinação de GPU, pelo menos para essas aqui de uma 2060 para baixo ou de uma 5600 XT para baixo, você vai estar bem seguro em performance. Vai daqui couber no seu orçamento, no presente ou no futuro. Aliás, pode soar bem estranho não envelhecer muito bem esse vídeo também para quem está no futuro e pensando, por que ele está querendo combinar com uma placa de vídeo tão barata? Você vai ter que olhar nos comentários para descobrir por que a gente está querendo combinar com placas de vídeo que podem não ser tão baratas no presente, mas no futuro podem ser, e porque tanta gente está correndo atrás de gráficos integrados. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da performance das APUs com a RTX 2060? Vocês já sabem qual placa de vídeo vocês querem fazer o upgrade, ou já fizeram o upgrade? Qual combinação você fez? Ou qual combinação você pensaria em fazer no futuro? Deixa aí nos comentários e diga também qual delas você escolheria se fosse para combinar com uma GPU no futuro. Tô bem curioso para saber o que vocês acham que vale a pena investir. Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, onde a gente vai trazer mais um teste comparando um gargalo um pouquinho mais extremo nesses CPUs, e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!